Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você no dia de hoje na palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, no verso 1, onde o texto bíblico vai nos dizer: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse texto ele é muito importante, porque é um texto que vai nos trazer uma informação a respeito dos últimos dias da igreja sobre essa terra. É um texto que nos dá um aviso daquilo que estaríamos vendo nos últimos dias. E ele diz que seria a apostasia, o abandono da fé. Pessoas renunciando, pessoas dizendo: eu não quero mais a fé de Cristo. Eu já vivi a fé de Cristo e agora eu não quero mais. Apostasia não pode ser praticada por quem nunca seguiu. Apostasia é quando você renuncia o que você antes defendia. E o texto diz que uma das qualificações dos últimos dias seria a apostasia. E nós temos visto no tempo que vivemos muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas abandonando a igreja, muitas pessoas abandonando os princípios cristãos e fazendo o que literalmente o texto diz, dando ouvidos a espíritos enganadores. Essas pessoas estão ouvindo coisas que não são segundo a vontade de Deus, mas que agradam a carne e por isso elas têm sido enganadas. E esse engano, ele vai trazer um conjunto de ensinamentos chamado doutrina, que são verdadeiramente instruções demoníacas. E você tem que entender que a doutrina faz você agir, a doutrina faz você se comportar. E o texto dá um alerta. Ele diz: olha, irmãos, além das pessoas abandonarem a fé, elas vão ouvir, elas vão dar ouvidos. Isso quer dizer o quê? Elas vão praticar, elas vão se comportar conforme a doutrina desses demônios enganadores. E é o que nós temos visto no dia de hoje. Pessoas vivendo e se comportando conforme a vontade de Satanás, conforme a vontade do próprio diabo, aonde ele diz que tudo que Deus deseja para nós é mentira, aonde ele diz que você não precisa cumprir o que a Bíblia diz. Cumpra o que você deseja, seja feliz, seja livre. Mas eu quero convidar você nesse dia a refletir se você, como cristão, você já abandonou a fé. Eu, quando leio esse texto, ele diz que abandonarão a fé. Quer dizer que muitas vezes nós vamos estar dentro da igreja, mas fé nós não teremos mais. Faça uma avaliação hoje no seu coração. Você que vai à igreja, você que diz hoje ser cristão, seja sincero, não se engane. Você tem vivido conforme a Bíblia diz? Você tem sido verdadeiro? Você é aquela pessoa que respeita? Você é aquela pessoa que lê a Bíblia? Você é a pessoa que ora? Você frequenta a sua igreja? Você se dispõe a trabalhar para o reino de Deus? Você ama as pessoas? Você evita conversas que não são adequadas? Você evita estar em lugares que vão te gerar escândalo? Você se preocupa com o que Deus pensa? Você se preocupa em ser um exemplo de Deus nessa geração? Seja sincero, porque o texto diz que pessoas irão abandonar a fé e não a igreja. E esse é um grande mal dos dias atuais. As pessoas continuam indo à igreja, mas elas não praticam a fé. As pessoas continuam dentro do templo, mas elas não estão mais praticando a fé. E isso tem trazido um grande problema. E aí nós vamos enxergando o que o apóstolo diz. As pessoas vão dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E as doutrinas dizem: continua na igreja, mas continua no mundo. Continua na igreja, mas mente, engana, não se corrige. Continua na igreja, mas olha a vida dos outros, a sua não, porque a sua é perfeita. Só existe problema na vida dos outros. Isso são doutrinas enganadoras, doutrinas de demônios, que dizem que você pode estar dentro da igreja e ser igual ao mundo. Doutrinas que dizem que você pode sim viver dentro da igreja e viver uma vida totalmente contrária ao que Jesus ensinou. E isso tem trazido muitas perdas. O diabo ele vai sempre te enganar. O diabo vai sempre te mandar palavras para que você se sinta bem consigo mesmo dentro de um mundo de pecado. Mas entenda, essas doutrinas são enganadoras, são doutrinas de demônios. E eu convido você hoje, meu irmão, a não abandonar a sua fé, a não abandonar o que Cristo fez por você. Se você hoje está se sentindo fraco, é porque você está com pouco de Cristo em você.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é o alimento espiritual. Todos nós sabemos, se você não se alimentar direito, o seu corpo físico ele vai ficar fraco. Se você está fraco espiritualmente, é porque você não está se alimentando corretamente. E o diabo vai te enganar dizendo que não precisa comer isso, não precisa comer aquilo, não precisa estar aqui, não precisa estar ali. E eu te convido a fazer uma meditação hoje. Você está apostatando da fé? Você está começando a ouvir doutrinas de demônios? Preste muita atenção, porque isso tudo é o sinal do fim. Mas Jesus disse que só será salvo quem for fiel até o fim. Não desista, não pare e faça uma reflexão hoje. Você está apostatando da fé? Sim ou não? Você está fraco espiritualmente? Sim ou não? Leia a sua Bíblia Sagrada, ore e vá avante, porque Cristo morreu para te salvar, te libertar e te dar uma vida eterna. Mas isso tudo está aí diante de você. Basta você escolher, vida ou morte, qual você vai aceitar. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.